Vamos falar de saúde agora? Uma pesquisa recente feita pelo Instituto de Estudos da Dor, pela Sociedade Brasileira de Estudos da Dor, mostra dados alarmantes sobre esse problema. É um incômodo, né? Boa parte da população brasileira sofre de algum tipo de dor. Aquele incômodo, aquela dor crônica, aquele incômodo que dura vários meses e a pessoa não sabe como resolver isso. Em alguns casos, ela persiste por muito tempo e traz problemas consideráveis. Até mesmo a depressão pode ser uma consequência dessa dor que não passa e a pessoa acaba tendo também um transtorno mental por conta disso. O que os médicos recomendam, né? Quais os perigos da automedicação, que é muito comum nessa situação? Assuntos que vamos tratar aqui no estúdio com o Dr. Daniel Benzecri Almeida, que é especialista em dor e neurocirurgia funcional. Tudo bem, doutor? Um prazer imenso estar aqui com vocês e seus telespectadores. Muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite, né, e falar desse problema que atinge boa parte da população brasileira. Bom, as dores são várias, dor na coluna principalmente é a dor que mais afeta os brasileiros, a gente vai mostrar isso daqui a pouquinho. Mas tem uma causa ligada ao nosso estilo de vida, por exemplo? Será que as pessoas estão se exercitando pouco e por isso a dor acaba sendo um reflexo desse estilo nada indicado, digamos assim? Eu queria começar talvez explicando o que seria a dor crônica. A dor crônica, de fato, ela comete cerca de, você mesmo falou, 35% a 40% da população. É uma dor que persiste, então dor crônica se caracteriza por aquela dor que dura mais do que 3 a 6 meses. E, de fato, é uma coisa que limita bastante a qualidade de vida, o desempenho, né, da população de grande parte dele. E, sem dúvida nenhuma, isso está muito relacionado, entre outros fatores, com o estilo de vida nosso atual. Então, se nós percebermos hoje, por exemplo, a maioria das pessoas assim, tem o índice de obesidade maior, fica mais tempo num celular, fica mais tempo num computador, tem um grau de sedentarismo muito maior. E isso, sem dúvida nenhuma, vai acarretar uma série de outros problemas, dos quais a dor crônica é uma delas. Ou seja, aquela dor que persiste muito tempo, a pessoa vai às vezes ao médico, toma um remédio para dor, o que é muito comum no Brasil, ou às vezes nem vai no médico, né? Vai na farmácia, compra lá um relaxante muscular para tentar resolver o problema, mas a dor não passa. Aí realmente, claro, não tem outro jeito, a pessoa tem que procurar sempre um especialista nesse caso. Sem dúvida nenhuma, né? Então os médicos estão aí exatamente para poder ajudar a população. A questão das dores, tanto agudas como crônicas, elas têm sido cada vez mais um alvo, né, de toda a sociedade médica, no sentido de divulgação, explanação, explicar tanto à população quanto à equipe médica de como lidar com esse tipo de situação. Então, sem dúvida nenhuma, não faça automedicação, procure um especialista na área. Bom, nós separamos algumas informações para, de certa forma, basear o nosso papo aqui e mostrar como esse problema é grave no Brasil, né? Como a dor crônica afeta a vida de muita gente. Pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Estudos da Dor e divulgada recentemente sobre esse assunto. Olha só, a primeira dessa informação, e a gente vai debatendo aqui com o Dr. Daniel aqui no estúdio. 37% da população brasileira, ou mais, até de 60 milhões de pessoas, sente dor de forma crônica. É muita gente, isso em várias faixas etárias, principalmente os idosos, né? A partir dos 40, nem idosos, mas pessoas de meia idade, 40, 50 anos, já começam a ter dores muito mais crônicas, com muito mais intensidade do que a população mais jovem, né? Mas é um reflexo da vida que ela teve também, né? Sem dúvida nenhuma. Vale lembrar que é muito comum que nós comecemos a pensar que dor crônica é uma coisa de idoso. Mas cada vez a coisa ela é um pouquinho diferente do que isso. Então vale lembrar que cada faixa etária ela tem uma determinada situação ou determinados tipos de doença que são mais comuns. Eu vou dar alguns exemplos. Então, indivíduos jovens, o grau de quantidade, incidência de indivíduos que têm dor na lombar, por exemplo, que tem dor de cabeça, né, enxaqueca crônica, cefaleias que nós chamamos tensionais crônicas, é muito grande. E o grau de alteração ou de reflexo que isso gera, tanto do ponto de vista assim, da sua capacidade social, da sua capacidade profissional, na sua interação até mesmo com a família, é muito grande. Então, não é só em idoso, apesar de que idoso é bem mais comum, mas uma grande parcela de fato da população geral tem algum tipo de problema de dor crônica.
O senhor citou cefaleia e é um problema que pode ter várias causas, né? E é um diagnóstico que tem que ser feito mais ou menos como montar ali um quebra-cabeça para identificar realmente a causa daquela dor, né? Sem dúvida nenhuma. A dor de cabeça é uma causa comum de consultas médicas. Felizmente, para a população, vale lembrar que 99% das dores de cabeça são ditas benignas, ou seja, estão enquadradas dentro daquelas dores de cabeça mais, como, por exemplo, a enxaqueca, hoje comumente medicamente chamada de migrânia, ou das dores de cabeça que nós chamamos de tensional, né? Ou outras causas assim relativamente mais benignas, mas precisam, não é porque ela é menos frequente que seja relacionada a alguma coisa mais grave, precisam de um diagnóstico mais correto do que está acontecendo para saber como lidar melhor com esse tipo de situação, até porque cada um deles tem um tipo de tratamento mais específico. E nas mulheres existem até questões hormonais que podem influenciar muito nessa questão. Sem dúvida nenhuma. Quem tem, por exemplo, enxaqueca, as mulheres sabem muito bem que é muito mais comum, por exemplo, que as crises de dor de cabeça apareçam predominantemente no período pré-menstrual ou menstrual. Então, essas variações hormonais certamente têm um papel extremamente importante em relação a isso. Seguimos com mais dados aqui da nossa pesquisa e para você tentar entender também um pouco mais desse assunto e das consequências da dor. E essa é uma informação que faz parte dessa pesquisa também. A dor crônica não só provoca um sintoma desagradável no corpo, né, evidentemente, mas traz repercussões biológicas, psicológicas e sociais, né? Tem muita gente, a própria pesquisa mostra que às vezes aquela dor que não passa, a pessoa começa a achar que algo realmente está muito grave com ela e pode até entrar num aspecto depressivo também, né, doutor? O que é muito comum, né? Isso é uma coisa que, inclusive, quem lida com a área, principalmente de dor crônica, tem que estar atento a isso. É muito comum que, às vezes, as pessoas ou a própria equipe médica, muitas vezes, costume imaginar assim, ou a dor é física ou a dor é emocional. E, na grande realidade, depois que a dor ela se torna muito crônica, o problema físico soma-se a um problema emocional. Então, fatores como, por exemplo, ansiedade, depressão, né, as pressões, as próprias limitações que a própria dor provocou, tendem a agravar esse tipo de sintoma. Por isso mesmo, também precisam ser focadas ou enfatizadas pela equipe que está em tratamento desse tipo de paciente. Ou seja, os dois caminhos acontecem. A dor pode causar um transtorno mental, uma crise de ansiedade, um problema depressivo. E o contrário também, às vezes um problema mental, um transtorno, uma ansiedade também provoca essa dor, quer dizer, é uma via meio de mão dupla ali, né? Você tem toda a razão, e isso de fato acontece muito no dia a dia, né? E não basta focar só em um tipo de tratamento, e sim a coisa um pouco mais globalizada, tentando atuar em todos os sistemas que podem perpetuar, na verdade, essa dor que está acontecendo com a pessoa. Certo. A pesquisa também mostra um aspecto interessante aí. Mulheres têm mais dor crônica. Eu gostaria de que o doutor explicasse o motivo disso. Naquilo que eu citei em relação à questão mais hormonal, da faixa etária da mulher, dos 40, 50 anos, menopausa e tudo mais. Tudo isso influencia também, doutor? Sem dúvida, é um fator que está extremamente relacionado a vários componentes, né? Então, não é só um fator, não é só a questão hormonal que ela está envolvida, mas também estão envolvidos aí alguns outros fatores, nos quais, inclusive, o fator cultural. Então, por exemplo, as mulheres, elas procuram mais assistência médica. Elas estão acostumadas aí desde cedo num ginecologista, a levar seus filhos no pediatra. Elas não têm tanto medo de procurar assistência médica. Enquanto que os homens normalmente fogem, se perguntados se tem alguma dor, não, eles tendem a menosprezar esse tipo de situação. Então, claro, as mulheres de fato sentem mais dor, e todos os estudos em qualquer lugar do mundo mostram isso, mas parece que tem uma combinação de alguns fatores físicos, no qual o fator hormonal é um deles, e até mesmo fatores psicológicos e culturais. Ou seja, se você, como eu, como doutor, né, homem, está em casa, tem a sua família, a sua mulher reclama muito de dor, entenda, é importante que a compreensão familiar também exista nesse caso, né, doutor? Porque a mulher não costuma mentir, falsear essas coisas quando ela está sentindo realmente muita dor. Faz parte, infelizmente, do universo feminino. Sem dúvida nenhuma. Então, uma das coisas que o médico sempre tem que estar atento é acreditar naquilo que a pessoa nos conta. E se tem dor, temos que respeitá-lo, que de fato é um sintoma muito subjetivo. Você não tem como dizer se a pessoa tem dor, não tem dor, se é mentira, se é verdade. Se o paciente diz que tem dor, ele tem dor.
Vamos mostrar agora também mais um dado da pesquisa e que mostra um tipo de dor muito comum entre os brasileiros, entre a população mundial, né? As dores nas costas estão entre as mais comuns. Todo mundo vai reclamar de dor nas costas em algum ponto da vida. É impossível a pessoa passar a vida inteira sem sentir uma única dor nas costas. E também as causas são as mais variadas possíveis, né? Desde um problema de postura até a falta de exercício físico também, que colabora muito nisso. Você tem toda a razão. Então, as dores na região das costas, vamos falar desde a cervical até a lombar, né? Toda a coluna em si é uma causa muito frequente de dores. E eu até tinha comentado ainda há pouco que cada vez mais isso está cometendo indivíduos mais jovens. Então, hoje, por exemplo, com a própria postura do garoto que fica lá no celular o dia inteiro, com o pescoço super flexionado, vai tender a fazer, e isso nós vemos no dia a dia, vai fazer com que os indivíduos cada vez mais cedo sofram desse tipo de alteração. Vale lembrar que a coluna ela é um conjunto de várias coisas. Então, não é só do ponto de vista ósseo, não é só do ponto de vista do disco, que é tecido de cartilagem, que separam as vértebras, mas também toda a estrutura muscular. Então, se você não tem uma coluna bem centralizada, bem alinhada, de uma forma que está corretamente, e nós chamamos de biomecanicamente distribuída, sem dúvida nenhuma, mais cedo ou mais tarde o indivíduo vai sofrer algum tipo de dor. E a alteração postural, e isso chama a atenção aqui de todos os telespectadores nossos, fica muito atento em relação a isso. Isso, de fato, ela está muito relacionada com a origem e persistência das dores. E o perigo da automedicação, né? Nesse caso de dor, nesse tipo de dor nas costas, isso é muito comum, infelizmente, né? As pessoas acabam tomando seus relaxantes musculares e não investigando da forma correta. Até porque pode ter uma hérnia de disco, por exemplo, algum tipo de problema muito mais sério provocando aquela dor, né? Que merece uma investigação. Então, a questão da automedicação é algo que precisa ser debatido, precisa ser explicado. O paciente não deve tomar remédio, principalmente de uma forma crônica, constante, né, prolongada. E eu citaria principalmente os anti-inflamatórios, né, que de fato, quando usados durante um período muito longo, eles tendem a gerar uma série de problemas. Não só estômago, que nós estamos acostumados a ver, né? Devido a sentir, daqui a pouco ter uma gastrite ou um outro problema, mas até mesmo do ponto de vista renal e uma série de outros órgãos que estão afetados. Em relação às causas, ele de fato tem várias causas, né? Então, vale lembrar que também tem um emaranhado de coisas, a hérnia de disco é uma delas. A hérnia de disco, vale lembrar, é um deslocamento ali da cartilagem, né? Então, nós temos as vértebras, que são os ossos, e entre as vértebras tem uma espécie de uma cartilagem, como se fosse uma gelatina ou um amortecedor, vamos dizer assim, das vértebras, né? Então, de acordo com o passar do tempo, aquilo pode deslocar e até mesmo comprimir algum tipo de nervo que sai ali da coluna. Então, típico a hérnia de disco é aquela dor que acomete tanto a parte da lombar e irradia para a perna, né? Então, que leigamente o pessoal chama de dor ciática, né? Então, que é aquela dor que não só pega a coluna, mas começa a irradiar também e doer, principalmente a perna, no caso da região lombar. E para a gente finalizar o nosso assunto, doutor, existe uma doença que é muito falada ultimamente, que é a fibromialgia. Queria que o senhor explicasse exatamente o que é a fibromialgia, né? Porque as pessoas têm um certo pânico quando ouvem o nome de uma doença. E se existe realmente tratamento ou não, porque pela internet a gente pesquisa muito e as pessoas têm esse hábito de muitas vezes não ir ao médico e pesquisar só pela internet e diz que não tem cura, não tem o que fazer. O que é exatamente essa doença? Como que ela se configura? A fibromialgia é uma doença que ela acomete cerca de 3 a 5% da população. E, em especial, mais uma vez, as mulheres são mais acometidas. A fibromialgia ela se caracteriza, basicamente, por dores que são mais generalizadas. Então, são dores que pegam praticamente o corpo inteiro, tendem algumas vezes a serem migratórias, ou seja, é comum que o paciente venha procurar dizendo assim, estou com uma dor na coluna, mas de vez em quando eu tenho aqui dor na cervical, de vez em quando eu tenho dor num braço, daqui a pouco me dói a perna, a outra perna. Então, na prática, dói tudo. Às vezes, em intervalos diferentes. Não sempre todos eles aparecem ao mesmo tempo. São dores, predominantemente, que quando você palpa, o médico, pontos musculares, né, você detecta vários pontos em diferentes regiões do corpo e que frequentemente estão associados com outros problemas. E eu vou citar alguns deles. Com dor de cabeça, com alteração de sono, que é o que nós chamamos de sono não reparador. A pessoa dorme, parece que não relaxa. Ela pode ter dormido uma noite inteira, mas acorda sempre com a sensação de cansaço, de que não conseguiu descansar. Às vezes, alterações do ponto de vista abdominal, cólicas,
intestino que varia, fica preso, daqui a pouco ele fica um pouco solto, né? Variações dessa natureza, alterações do tipo depressão, ansiedade, alterações às vezes até do ponto de vista da bexiga. Então, vários tipos de sintomas são relacionados à tal da fibromialgia. Então, é extremamente comum, né? E, mais uma vez, a fibromialgia tem um tratamento que é global, no qual a atividade física, que você tinha comentado ainda há pouco, cumpre um papel extremamente importante. Importante, então, mudarmos os nossos hábitos de uma forma geral, né? Para todos os tipos de dor, é importante a gente refletir sobre o nosso comportamento e mudarmos alguns hábitos também, termos uma vida mais saudável. Doutor Daniel, obrigado pela sua presença aqui com a gente, por essas dicas importantes. Doutor Daniel Benzecri Almeida, especialista em dor e neurocirurgia funcional. Obrigado, doutor. Foi um prazer imenso.